Você consegue imaginar estar no pior momento da sua vida, sentada numa sala gelada de advocacia, prestes a assinar o fim de uma década inteira. Seu ex-marido está do outro lado da mesa, com o braço em volta da nova esposa mais jovem, que não para de admirar seu relógio caríssimo. Ele te olha com desdém enquanto você assina os papéis, dizendo que você é uma relíquia destinada a ficar presa no passado. Você sai na chuva, completamente derrotada. Então seu telefone toca. É um advogado dos mais poderosos escritórios do país pedindo sua presença imediata. Você acha que é engano, mas vai assim mesmo. E é aí que você descobre que enquanto seu ex estava se exibindo com seus luxos, você estava prestes a herdar um império. O ar na sala de conferências do escritório Hotel Ifim tinha cor de chá fraco e cheirava a produto de limpeza caro e sem alma. Amélia Santos se sentia como um fantasma assombrando a cena de sua própria destruição. Nos últimos 6 meses, sua vida tinha sido uma lenta e agonizante sangria. Hoje era o grande finale. Do outro lado da mesa de mogno gigantesca estava Henrique Davenport, o homem que um dia prometeu para sempre e que agora entregava uma planilha detalhada de seus bens compartilhados, pesadamente inclinada a favor dele. Ele não estava sozinho. Grudada no braço dele estava Bianca, sua atualização. Bianca era uma sinfonia em bege. Seu suéter de cashmere, suas calças sob medida, seus saltos impossivelmente altos, tudo em tons ligeiramente diferentes de creme e marrom. Uma paleta que gritava a riqueza sem esforço. Seu cabelo loiro estava tão artisticamente iluminado que parecia ouro fiado, e no pulso dela, um relógio Audemars Piguet em ouro rosé captava a luz fraca da tarde. Ela nem estava olhando os documentos legais, estava admirando como os diamantes brilhavam. Henrique, por sua vez, parecia ter saído das páginas de uma revista masculina de finanças. Seu terno Tom Ford caía nele como uma segunda pele, e ele irradiava a confiança petulante e inabalável de um homem que acabará de ganhar. E ele tinha ganhado mesmo. Ele drenou suas contas conjuntas por um ano inteiro para financiar sua vida secreta com Bianca, depois usou os melhores advogados que o dinheiro podia comprar para garantir que Amélia, com seu salário de arquivista universitária, seria esmagada pelo peso das taxas legais se ousasse lutar. Podemos acelerar isso? Henrique perguntou, sua voz um barítono suave que Amélia agora reconhecia como pura encenação. Ele gesticulou vagamente na direção dela. Alguns de nós temos um compromisso no clube às 2. A advogada de Amélia, uma mulher gentil mas superada chamada Sarah, pigarreou. Estamos apenas esperando a senhora Santos assinar o acordo final de divórcio, Sr. Davenport. Como estipulado, Amélia renuncia a todas as reivindicações sobre ganhos futuros e pensão alimentícia em troca dos 6 meses restantes no aluguel de seu apartamento e um pagamento único de R$40 mil. R$40 mil. Parecia um insulto, e era para ser mesmo. Era o preço da bolsa de Bianca, que estava na mesa como um bichinho de estimação mimado. Para Amélia, era linha tênue entre sobrevivência e destituição. Bianca soltou um suspiro delicado e entediado. Honestamente, as coisas pelas quais a gente tem que passar. É tudo tão arcaico. Ela se virou para Henrique, sua voz um sussurro açucarado alto o suficiente para toda a sala ouvir. Querido, depois do seu jogo de golfe, deveríamos passar na concessionária. A nova Porsche em branco giz está simplesmente divina. A mão de Amélia descansando no documento tremeu ligeiramente. Eles tinham testado um Subaru sensato no ano anterior a ele partir, e ele disse que não podiam pagar. As mentiras eram tantas, tão encamadas. Elas formaram a própria base de seus últimos anos juntos. Henrique se inclinou para a frente, fixando Amélia com um olhar de profunda pena teatral. Apenas assine, Mé. É para o melhor. Você pode voltar para seus livros, seus manuscritos empoeirados. É onde você pertence. Ele abaixou a voz, mas a intenção era que todos ouvissem. Vamos encarar os fatos, você sempre foi mais confortável no passado. Você é uma arquivista. Você preserva coisas que estão mortas. É isso que você faz. Você nunca foi feita para o futuro, para este mundo. A crueldade disso era de tirar o fôlego. Ele pegou a única coisa pela qual ela era apaixonada, seu amor pela história, pelas histórias e legados deixados para trás, e transformou isso numa fraqueza patética. Ele estava enquadrando sua traição não como falha dele, mas como destino dela. Bianca adicionou o golpe final e devastador. Ela olhou para o vestido azul marinho simples de Amélia, um vestido que ela possuía há 5 anos, e depois para baixo, para seu próprio relógio de diamante. Algumas pessoas são apenas vintage, eu acho, e não de uma forma charmosa. Uma raiva ácida e quente subiu pela garganta de Amélia. Ela queria gritar,
Dizer a Bianca que seu futuro estava construído em dinheiro roubado e um homem vazio. Dizer a Henrique que ele era um covarde e um ladrão. Mas ela sabia que isso só os deliciaria. Seria a reação histérica que eles esperavam da mulher que tinham tão completamente descartado. Então ela fez a única coisa que podia. Pegou a caneta dourada pesada. Canalizou toda a sua dor, toda a sua humilhação na ponta daquela caneta. Olhou para a linha de assinatura, seu nome digitado embaixo. Amélia Santos, não mais Davenport. O nome tinha parecido uma fantasia por um ano. Agora ela estava finalmente tirando. Com uma mão firme que traiu a tempestade dentro dela, ela assinou. A tinta era preta e final. Ela deslizou o documento pela mesa. Pronto, disse, sua voz baixa mas clara. Está feito. O rosto de Henrique se abriu num sorriso triunfante. Ele se levantou, puxando Bianca com ele. Ele nem se deu ao trabalho de olhar o papel. Seu advogado cuidaria dos detalhes. Excelente. Sara, espere a transferência dentro de uma hora. Ele parou e olhou para Amélia uma última vez, a pena de volta em seus olhos. Boa sorte, Mé. Eu realmente espero que você encontre seu cantinho quieto no mundo. Eles saíram da sala, deixando para trás o cheiro da colônia Creed Aventus de Henrique e o perfume floral enjoativo de Bianca, uma nuvem de condescendência cara. Amélia ficou ali sentada, esvaziada pelos 40 mil reais do acordo, se sentindo como as 30 moedas de prata. Sara tocou seu ombro. Você foi incrivelmente digna ali, Amélia. Digna. Ela se sentia como um documento histórico que acabará de ser declarado irrelevante e programado para incineração. Ela juntou sua pasta de couro gasta e seu casaco. Estava sozinha, com 6 meses para encontrar um novo lugar para morar, uma ninharia em seu nome e um futuro que parecia tão cinza e vazio quanto o céu de São Paulo lá fora. Seu telefone, um modelo de 3 anos com uma teia de rachaduras na tela, vibrou no bolso. Um número bloqueado, provavelmente spam, tentando vender uma garantia estendida de carro que ela não tinha. Ela quase ignorou, mas num impulso, atendeu, sua voz um sussurro rouco. Alô, estou falando com a senhorita Amélia Santos. A voz do outro lado era profunda, formal e ressoava com uma autoridade de mundo antigo. Era a voz de alguém que media o tempo em gerações, não em horários de chá. Sim, sou eu. Senhora Santos, meu nome é Alistair Finn. Sou sócio sênior do escritório Sullivan e Cromwell. Estou ligando em nome do espólio do falecido Sr. Cílio Blackwood. É uma questão da máxima urgência que eu me encontre com a senhora hoje. A senhora poderia estar em nossos escritórios na Faria Lima dentro de 1 hora. A mente de Amélia teve um curto-circuito. Sullivan e Cromwell. Esse era um dos escritórios de advocacia mais poderosos e prestigiosos do mundo. E Cílio Blackwood. O nome era um fantasma de sua infância, o irmão distante de sua avó, uma figura reclusa e quase mítica que ela encontrou exatamente uma vez no funeral da família quando tinha 10 anos. Ele era um homem alto e austero com olhos que pareciam ver através de você. Ele perguntou que livro ela estava lendo. E quando ela mostrou uma história dos Romanov, ele simplesmente assentiu. Disse: legado é um fardo. E foi embora. Ela não viu nem ouviu falar dele desde então. Acho que o senhor tem a pessoa errada. Ela gaguejou. Meu tio-avô e eu, nós não nos conhecíamos. Senhora Santos, a voz disse com um tom de certeza inabalável. Posso assegurar que não tenho a pessoa errada. 1 hora. Minha assistente a encontrará no saguão. A linha ficou muda. Amélia encarou seu telefone rachado, seu coração começando a bater num ritmo novo e estranho. Cílio Blackwood, Sullivan e Cromwell. Era sem sentido, uma pegadinha cósmica bizarra no pior dia de sua vida. Mas então as palavras finais de Henrique ecoaram em seus ouvidos. Você sempre foi mais confortável no passado. Uma pequena faísca desconhecida se acendeu no espaço vazio onde seu coração costumava estar. Pela primeira vez em todo o dia, não era desespero. Era uma fagulha de desafio. A corrida de táxi do escritório estéril de Midtown até o coração imponente do distrito financeiro pareceu uma jornada através de um abismo. Cada clique do taxímetro era um lembrete de seu estado financeiro precário, os 40 mil reais encolhendo a cada quarteirão. Amélia observou a cidade passar borrada, uma tela manchada de chuva de cinza e neon. Ela estava operando num estranho piloto automático desligado, movida por uma força que não conseguia nomear. Era o mesmo instinto que a fazia, como arquivista, seguir um rastro fraco de tinta num mapa esquecido, uma curiosidade que momentaneamente superava o peso esmagador de sua realidade. Quando o táxi parou na Faria Lima, uma torre reluzente de vidro e aço negro que parecia perfurar as nuvens baixas, ela sentiu uma nova onda de intimidação.
Este era o mundo ao qual Henrique aspirava, um mundo de titãs que não precisavam ostentar seus relógios porque eram donos das empresas que faziam o aço. Ela apagou o motorista e pisou na calçada escorregadia de chuva. Antes mesmo de conseguir processar onde estava indo, uma mulher num terno carvão afiado como navalha saiu debaixo da marquise do prédio. Senhora Santos. A mulher perguntou. Sorriso polido, mas desprovido de calor. Sou Clara, assistente executiva do Sr. Finn. Ele está esperando. Clara a conduziu através de um saguão de mármore altíssimo e silêncio determinado e sussurrado. O ar aqui era diferente, fresco, filtrado e cheirando levemente a poder. Eles passaram direto pela recepção principal de segurança e foram escoltados a um banco de elevadores privados. Clara usou um cartão-chave, e o elevador subiu com uma rapidez silenciosa de dar enjoo. As portas se abriram diretamente na área de recepção da Sullivan e Cromwell. Era menos um escritório e mais um salão baronial. As paredes eram revestidas de madeira escura e lustrosa, decoradas com pinturas de qualidade de museu de cenas marítimas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac rítmico distante de um relógio de pêndulo maciço. Sr. Finn está na sala de conferências principal, Clara disse, seus saltos não fazendo som no tapete felpudo azul profundo. Ela conduziu Amélia a um conjunto de portas duplas imponentes e abriu uma para ela. A sala de conferências era vasta. Uma parede inteira era uma janela do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica de tirar o fôlego da Baía de Guanabara e do Cristo Redentor. No centro da sala havia uma mesa que parecia ter sido esculpida de um único pedaço gigantesco de obsidiana. Na cabeceira da mesa, silhuetado contra o céu dramático, estava um homem que combinava perfeitamente com seus arredores. Alistair Finn estava no final dos 60 anos, com uma juba de cabelo prateado, uma barba bem aparada e olhos azuis penetrantes. Ele usava um terno de 3 peças perfeitamente alfaiado de lã carvão que fazia as roupas de grife de Henrique parecerem uma fantasia barata. Santos, ele disse, sua voz o mesmo barítono calmo e autoritário do telefone. Obrigado por vir com tão pouco aviso. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para uma única cadeira de couro colocada oposta a ele. Pareceu menos um assento e mais um banco de testemunhas. Amélia se sentou, colocando sua pasta gasta no chão ao lado. Parecia um animal vadio que havia vagado para dentro de um palácio. Sr. Finn, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Tenho que dizer novamente, estou quase certa de que houve um engano. Meu tio-avô Cílio não gostava de conversa fiada, raramente comparecia a funções familiares e não era visto em público desde 1998. Eu sei, Sr. Finn terminou por ela, um lampejo de sorriso tocando seus lábios. Eu era seu advogado, seu confidente e um de seus pouquíssimos amigos pelos últimos 40 anos. E ele falava da senhora, senhorita Santos, não frequentemente, mas com um interesse específico e notável. Amélia ficou muda de espanto. Ele sabia que a senhora escolheu uma vida acadêmica. Sr. Finn continuou, seu olhar firme e avaliador. Ele sabia que a senhora se tornou arquivista. Ele uma vez me disse, Amélia preserva legados. O resto do mundo apenas os consome. Ele admirava isso. Ele via isso como um sinal de caráter, uma qualidade que ele achava estar em falta trágica. Ele sabia sobre meu trabalho. O pensamento era ao mesmo tempo desconcertante e estranhamente tocante, um patrono silencioso e invisível que ela nunca soube que tinha. Cílio sabia muitas coisas. O que nos traz ao propósito desta reunião. Sua expressão se tornou solene. Receio ser portador de notícias tristes. Cílio faleceu pacificamente durante o sono 3 dias atrás. Tinha 98 anos. Suas instruções após sua morte foram explícitas e absolutas. A primeira foi selar seu espólio de todas as investigações externas. A segunda foi contatá-la. Ele alcançou um grosso portfólio de couro na mesa e o abriu. Esta é uma cópia certificada do testamento final de Cílio Blackwood, executado há 6 meses. O coração de Amélia martelou contra suas costelas. Isso era real. Isso estava acontecendo. Uma imagem tonta de Henrique e Bianca em seu clube de golfe, rindo, passou por sua mente. Ele me deixou alguma coisa. Ela perguntou, sua voz um sussurro. Uma pequena lembrança. Um livro antigo. Alguns milhares seria um milagre que mudaria a vida agora. Sr. Finn não respondeu diretamente. Em vez disso, ele a olhou com uma intensidade que parecia penetrar seus próprios pensamentos. Senhora Santos, para entender Cílio, a senhora deve entender o trabalho de sua vida. Ele foi o fundador e único proprietário da Eternal Red Global. Amélia vagamente reconheceu o nome.
Era um conglomerado massivo de propriedade privada, um gigante sombrio nos mundos da energia, logística e tecnologia. Eles eram notoriamente secretos, nunca aparecendo nas revistas de negócios chamativas. Seu poder era silencioso, fundamental e imenso. A Eternal não é uma empresa pública, Sr. Finn explicou. Como tal, seu valor não está sujeito aos caprichos do mercado. No entanto, uma auditoria interna recente coloca o valor líquido conservador de suas participações em aproximadamente 300 bilhões de reais. O número ficou suspenso no ar, tão vasto e abstrato que parecia sugar todo o oxigênio da sala. Amélia se sentiu tonta. Ela agarrou os braços da cadeira para se estabilizar. Sr. Finn continuou, seu tom nunca vacilando. Cílio não teve filhos. Seus outros parentes são primos distantes para quem ele deixou fundos modestos, mas generosos. Ele acreditava que a riqueza herdada sem propósito era uma praga corrupta. Ele queria que seu império, seu legado, fosse administrado, não apenas gasto. Ele queria alguém com senso de história, de dever, alguém que entendesse que o passado deve ser preservado para construir um futuro que vale a pena. Ele deslizou uma única folha de papel pesado cor creme pela mesa polida. Era uma carta manuscrita. A escrita era aracnídea mas forte. Amélia, começava. Se você está lendo isto, minha conta está fechada. Não me chore. 98 anos é mais que suficiente. Eu a encontrei apenas uma vez, mas nunca esqueci a menina lendo sobre impérios caídos enquanto o resto da família fofocava. Eu segui sua carreira de uma grande distância. Você escolheu uma profissão nobre, silenciosa e não lucrativa. Você escolheu o legado sobre moeda. Por isso, você ganhou meu respeito e agora meu fardo. Amélia olhou para cima da carta, seus olhos arregalados de incredulidade. Fardo, disse Sr. Finn suavemente. Leia o resto. A Eternal Red Global é uma besta poderosa, e está cercada por chacais que a despedaçariam por migalhas. Não estou lhe dando um baú do tesouro, minha querida. Estou lhe dando um trono e um reino cheio de cortesãos e assassinos. Eles a verão como fraca e uma anomalia. Eles a testarão. Não os deixe. Suas habilidades como arquivista são mais valiosas que qualquer MBA. Você sabe como encontrar a verdade enterrada em montanhas de papel. Você sabe como detectar uma falsificação, e você sabe o valor de uma história que perdurou. Esta empresa é minha história. Não os deixe apagá-la. Ele tinha assinado simplesmente, Cílio. Lágrimas picaram nos olhos de Amélia. Este homem que ela mal conhecia tinha visto mais nela, entendido mais sobre ela do que o homem com quem ela compartilhara uma vida. Sr. Finn deixou o peso da carta se assentar antes de entregar a declaração final que abalaria a terra. Senhorita Santos, Amélia, Cílio Blackvoda nomeou como única beneficiária de todo o seu espólio. A senhora é a nova proprietária da Eternal Red Global e todos os seus ativos, reais e intelectuais. A senhora herdou sua fortuna, sua empresa, seu legado, seu fardo. O mundo inclinou em seu eixo. A vista da Bahia lá fora pareceu correr em sua direção e depois recuar. Era um sonho, uma alucinação trazida pela dor e estresse. Não, ela sussurrou, balançando a cabeça. Isso é impossível. Eu tenho 40 mil reais no meu nome e 6 meses antes de ficar sem casa. Eu catálogo correspondência do século XIX para viver. E isso, Sr. Finn disse, sua voz se suavizando com a primeira pista de calor, é precisamente porque ele a escolheu. Mas há uma condição, um cadinho, como ele chamou. Claro, sempre havia uma pegadinha. Cílio sabia que o conselho de diretores tentaria devorá-la. Ele não queria que você simplesmente liquidasse os ativos e se aposentasse. O testamento estipula que para a senhora herdar o espólio incondicionalmente, deve assumir o papel de presidente do conselho da Eternal Red Global e deve manter essa posição com sucesso, defendendo-se de todos os desafios por um ano civil completo. Ele se inclinou para a frente, sua expressão intensa. Se a senhora for forçada a sair por um voto de desconfiança ou se renunciar antes do ano acabar, a totalidade do espólio, cada real, cada patente, cada prédio será dissolvido e doado ao Fundo Global do Patrimônio. A senhora ficará sem nada. Presidente, Conselho de Diretores. Era uma linguagem estrangeira de um planeta hostil. O puro terror disso era paralisante, mas então uma imagem se gravou em sua mente. O sorriso condescendente de Henrique, o olhar desdenhoso de Bianca para seu relógio, e suas palavras finais cortantes. Você é uma arquivista. Você preserva coisas que estão mortas. Um fogo frio e desconhecido começou a queimar em suas veias. Cílio não a tinha visto como uma especialista em coisas que estavam mortas.
Ele a tinha visto como uma guardiã de coisas que continuavam vivas. Ela olhou Alistair Finn diretamente nos olhos, as lágrimas nos próprios secando em suas bochechas. Sua voz, quando falou, não carregava mais o tremor de uma vítima. Era a voz silenciosa e firme de uma arquivista que acabará de receber o documento mais importante de sua vida. Quando eu começo? As horas que se seguiram foram um estado de fuga surreal. Alistair Finn, com a eficiência calma de um homem acostumado a reorganizar as placas tectônicas do poder, guiou Amélia através do vórtice imediato. Ele explicou a estrutura corporativa da Eternal Red Global, uma entidade labiríntica espalhada com interesses em tudo, desde logística de águas profundas e tecnologia de satélite até agricultura sustentável e direitos minerais de terras raras. Era um império silencioso, sua influência sentida em todos os lugares, mas seu nome raramente falado. O conselho será seu desafio principal, Finn declarou, seu tom sombrio. Eles são liderados pelo atual CEO, Marcus Thorne. Ele foi o protege de Cílio por 30 anos. Ele é brilhante, impiedoso, e esperava completamente ser nomeado sucessor. Ele não haverá como a nova proprietária. Ele haverá como um erro administrativo a ser corrigido. Amélia ouviu, absorvendo os nomes e as apostas, sua mente de arquivista automaticamente criando um catálogo mental de ameaças e aliados. Marcus Thorne foi para um arquivo marcado como hostil. Sr. Finn explicou que um comunicado de imprensa era uma necessidade legal. A notícia da morte de Cílio Blackwood era um segredo conhecido apenas por um punhado de pessoas, mas não podia permanecer assim. O anúncio de sua morte, combinado com a bomba de sua herdeira escolhida, enviaria ondas de choque através do mundo financeiro. A senhora se tornará uma figura pública da noite para o dia, Amélia. Ele advertiu. Sua vida será examinada. Eles tentarão desenterrar qualquer coisa que possam para desacreditá-la. A partir deste momento, sua privacidade é uma memória. Ele organizou um carro para levá-la de volta ao seu apartamento em Ipanema. Não um táxi, mas um Mercedes Maybach blindado preto que se movia pelo trânsito da cidade com a força silenciosa e inexorável de um tubarão. O motorista, um homem estoico chamado David, segurou a porta para ela como se ela fosse um chefe de estado. A viagem foi silenciosa. Amélia encarou a cidade, mas não viu os marcos familiares. Ela viu um tabuleiro de xadrez, suas peças vastas e aterrorizantes, e ela acabará de ser colocada na posição da rainha, vulnerável e todo-poderosa ao mesmo tempo. Quando chegou ao seu modesto prédio de apartamentos pré-guerra, o conforto familiar de seu saguão gasto pareceu alienígena. Dentro de seu apartamento, o silêncio era ensurdecedor. Os fantasmas de sua vida com Henrique estavam em todos os lugares. A marca na almofada do sofá onde ele sempre se sentava, o espaço vazio na estante que costumava ter seus livros de finanças. Por 10 anos, este lugar tinha sido um lar. Pelos últimos 6 meses, tinha sido uma prisão de memórias. Agora era uma exibição de museu de uma vida que não existia mais. Ela se sentou no sofá, aquele com o braço ligeiramente desgastado, e tirou a carta manuscrita de Cílio. Ela leu novamente e depois uma terceira vez. Suas habilidades como arquivista são mais valiosas que qualquer MBA. Você sabe como encontrar a verdade enterrada em montanhas de papel. Não era apenas uma validação. Era uma declaração de missão. Ele não tinha apenas lhe dado sua fortuna, mas a própria lente através da qual viu dar isso. Seu iPhone rachado vibrou. Era uma mensagem de texto de Henrique. Ei, espero que você esteja bem. Desculpa se a Bianca pareceu meio forte. Ela só está animada com o nosso futuro. Me avise quando receber a transferência. Vamos tomar um drink algum dia. Pelos velhos tempos. A condescendência era uma força física pressionando sobre ela. A oferta de drinks era um tapinha final na cabeça, um gesto de magnanimidade do vencedor para o vencido. Ele queria garantir que ela desapareceria silenciosamente. Ela não respondeu. Ela segurou o dedo sobre seu contato e, com um senso de finalidade profunda, deletou. Na manhã seguinte, o terremoto atingiu. Como instruído pelo Sr. Finn, Amélia havia colocado seu telefone antigo no silencioso. Ele havia lhe fornecido um novo dispositivo criptografado junto com um laptop e um login seguro para os arquivos da Eternal Red Global, um tesouro digital da história da empresa. Às 9h01 precisamente, o mundo financeiro convulsionou. O comunicado de imprensa da Sullivan e Cromwell foi ao ar. Cílio Blackwood, fundador da Eternal Red Global, morto aos 98 anos. Espólio nomeia a arquivista universitária Amélia Santos como única beneficiária e nova presidente. O telefone antigo de Amélia começou a vibrar na mesa de café. Não apenas vibrava, dançava, deslizando pela madeira como um inseto em pânico.
A tela se iluminou com uma cascata de notificações de aplicativos de notícias, mídias sociais e uma enxurrada de chamadas de números que ela não reconhecia. A primeira ligação que ela atendeu em seu novo telefone foi de sua mãe no interior do Rio. Sua voz era um guincho frenético de incredulidade. Amélia, é verdade? As notícias estão dizendo que você... Meu Deus, estão falando de bilhões. Isso é algum tipo de piada terrível. Amélia acalmou sua mãe, prometendo explicar tudo mais tarde. A segunda ligação foi de sua irmã, uma professora do ensino médio em Belo Horizonte, que estava apenas gritando com uma mistura de choque e riso de alegria. Então uma ligação veio para seu telefone antigo de um número que ela ainda sabia de cor. Henrique. Ela encarou a tela, seu polegar pairando sobre o botão de recusar, mas um instinto diferente tomou conta. O mesmo instinto que a fez aceitar o desafio do Sr. Fim. Ela precisava ouvir isso. Ela precisava arquivar este momento. Ela atendeu, mas não disse nada, ouvindo a estática na linha. Amélia. Amélia. Graças a Deus. Você está vendo isso? Isso é real? Está em todos os terminais na sala de negociação. Bloomberg, Reuters. Estão te chamando de arquivista herdeira. Que diabos está acontecendo? Sua voz era uma bagunça, F.